Gênesis capítulo 3. Nós vamos estudar hoje aqui o plano do diabo para destruir uma família. Você sabe que Adão e Eva foi o primeiro casal, a primeira família que houve na terra. O casamento deles foi criado e planejado por Deus. Meu irmão, Deus deu a bênção, Deus criou, Deus formou, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Só que não adianta Deus dar a bênção, não adianta o desejo de Deus ser em favor de que você e sua família sejam abençoados, se da nossa parte não há uma atitude correta diante de Deus. Existem algumas ciladas que o diabo arma para nos jogar nelas. Nós vamos ver aqui algumas artimanhas que o diabo lançou sobre o casamento de Adão e Eva. Agora, preste atenção que o casamento de Adão e Eva, quem realizou foi o próprio Deus. Meu irmão, você pode ser da igreja, você pode não ser. O que faz a diferença é a maneira como eu ajo. São as atitudes dentro de casa é que vão contar. E aqui nós temos algumas falhas, tanto de Adão quanto de Eva, e vão nos ajudar a não falhar. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim: feliz aquele que aprende no livro dos outros. Eu demorei para aprender isso. E aí eu entendi que feliz é o que aprende com os erros dos outros. Quem olha para quem errou e ele não erra. A pessoa que olha para aquele que fez e não deu certo, ela diz, eu não vou fazer. Eu não vou entrar num caminho que alguém entrou e fracassou. Então, no capítulo 3 de Gênesis, nós já temos aqui a tentação da serpente. A serpente encontrou em Eva um ponto vulnerável para tentá-la. Vamos ver qual. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém. Vamos parar por aqui, porque a primeira artimanha do diabo foi fazer Eva colocar os olhos naquilo que ela não tinha. Eva tinha todas as árvores para comer, Eva tinha tudo à disposição dela, só que Satanás encontra nela uma brecha e faz ela enxergar não o que ela já tinha, mas faz ela desejar aquilo que ela não tinha, que era a árvore, o fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa é a falha de muita gente. Pessoas que potencializam, pessoas que valorizam não aquilo que tem, mas aquilo que não tem. E esse é um defeito de muita gente, irmão. Ela olha o que o outro tem. É o carro, diz o ditado, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ela olha o carro do vizinho, a casa do vizinho, a mulher do vizinho, o marido da vizinha, mas ela nunca olha e para valorizar aquilo que ela tem. Às vezes o cara tem o carro dele, um exemplo para você entender, e ele olha e fala, meu vizinho, caramba, ele tem um Camaro amarelo, e eu tenho um Fusca amarelo. Mas, irmão, o que você tem é o Fusca. Se você for ficar admirando o que o outro tem, você vai apenas desvalorizar e criar um desgosto ainda maior por aquilo que você já... E essa é a função do diabo. O diabo fez Eva colocar os olhos naquilo que ela não tinha. E é exatamente isso que o diabo faz hoje. Estamos falando de família, hoje é o culto da família. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo vai procurar qual é a sua fraqueza. E dentro da sua fraqueza vai tentar mostrar para você aquilo que você não tem. E aí Eva diz, porque se nós comermos aquele fruto da árvore que está no meio do jardim, nós vamos morrer. Ela estava olhando mais para o que ela não tinha do que para aquilo que ela tinha. Versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem. Vamos parar por aqui. Amigos, entendam isso. Satanás, ele tenta Eva, primeiro fazendo-a colocar os olhos naquilo que ela não tinha, fazendo-a valorizar o que não tinha. Valorize o que você tem, é o seu marido, é a sua casa, são seus filhos, é a sua esposa, é o que você tem que é abençoado, não o que o outro tem. Repita comigo, o que eu tenho é que é abençoado, não o que o outro tem. E aí a Eva fala para a serpente assim: olha, se nós comermos o fruto proibido, nós vamos morrer. E aí a serpente diz: não, vai morrer não. Deus sabe que no dia que você comer o fruto proibido, você vai ser igual Deus. Nós sabemos o desfecho da história. Adão e Eva acabaram expulsos do paraíso, mas o diabo disse para ela que ela seria como Deus. Meu irmão, o diabo pinta na nossa mente um quadro para que a gente tome as piores decisões da vida. E decisões baseadas no que olhamos são as piores decisões que tomamos. Porque o versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e ela baseou a sua decisão no que ela estava vendo. Mas nem sempre o que a gente vê é a realidade do que é. Você já se enganou vendo algo que não era? Já aconteceu de você olhar para alguma coisa e você vê uma coisa e quando chegou perto era outra? Sim ou não? Uma vez eu fui fazer oração no monte. Pensa num homem de fé. Assim que eu comecei o ministério. Só que eu fui sem lanterna, sem um canivete, sem fósforo, sem nada. Peguei o saco de pedido do povo e levei. Menino, e de noite aquele vento começou a correr dentro da floresta, da mata, e você sabe, né? Foi suviando aquele vento, e começou a dar um tremelique. Eu estava amarrado, Satanás. Daqui a pouco, subiu uns arrepios de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, de face, de frente, de todo lado. Meti o pé no chão e falei: diabo, você não vai me impedir de abençoar o meu povo. São as primeiras igrejas que eu pastoreei. Menino, quando eu fechei a boca, eu só escutei um negócio puxando o mato, fez shh, e depois fez. Precisa contar o que aconteceu ou não? Rapaz, eu larguei pedido, com oração, com tudo para trás e ó. Cheguei, eu era solteiro nessa época. As primeiras igrejas minhas que eu pastoreei. Cheguei, joelhei ali atrás do altar e comecei a pedir perdão. É o diabo. Os pecados que eu fiz, me perdoa, Senhor. Os que eu estou fazendo, perdoa também. E os que eu ainda vou fazer, perdoa também. No outro dia, cheio de pedido do povo, o saco cheio de pedido. Falei, vou ter que ir lá buscar. Esperei o dia clarear bem. Aí quando o dia estava amanhecendo assim, que estava bem claro ali por volta do meio-dia, eu voltei para buscar os pedidos. E lá vai o pastor buscar o pedido do povo. Quando eu chego perto dos pedidos, irmão, o que eu vi não era o que eu achava que eu tinha visto, eu achava que era o diabo. O que eu senti não era, meu irmão. Sabe o que era? Era um lugar que era perto de um coxo e era um cavalo amarrado que estava do meu lado e eu achando que era o diabo. Eu tomei uma decisão baseada no que eu estava vendo, ouvindo. Eva, ela não consulta a Deus, irmão. A serpente falou, o fruto proibido fará você ficar igual. E esse quadro o diabo pinta na mente de muita gente. Porque existem muitas pessoas que na hora da raiva, da ira, ou do desejo de tomar aquilo que é proibido, ou aquilo que o diabo está mostrando que é bom, a pessoa não consegue ver as consequências. O diabo pinta um quadro bonito na mente da pessoa. Por exemplo, uma pessoa quando quer se separar,
O diabo põe um quadro na frente dela. Você está nova, você está bonita, você tem muito potencial pela frente. Fica aí esquentando a barriga no pé de fogão, esquentando comida para quem não merece. E aí ela começa a se inchar. E o diabo coloca, quando você sair de casa, os homens mais lindos cairão aos seus pés. Você vai conseguir emprego nas melhores oportunidades, dos melhores trabalhos. E aquele quadro bonito. Aí que a pessoa chega em casa? Cheia, contaminada por aquela mentira que o diabo pintou na frente dela, colocou na mente dela. Ela vira e fala, eu quero sair de casa. Ou faz com o homem também. Você está novo, rapaz, as mulheres cairão aos seus pés, fica aí em casa, dependendo de mulher, sendo mandado, some. E aí o cara vai. E geralmente, quem faz isso, ele vai uma semana. É uma semana. Alguns ficam mais tempo, porque são turrões, duros de coração. Mas em uma semana a máscara, e a pessoa vê, que burrada que eu fiz. Saí de casa, deixei minha mulher, meu filho, minha esposa, meu esposo. É assim ou não é? Eva, após colher o fruto amargo, a consequência de ter comido o fruto, que foi a expulsão do paraíso, você acha que ela não se arrependeu? Sim ou não? Então repita comigo, é preciso tomar cuidado com o quadro que o diabo pinta na nossa mente. Porque parece que é a melhor decisão, sair, largar, sair de casa, o jovem, a moça. Às vezes nós temos muito adolescente, meu pai e minha mãe não querem me deixar namorar, eu vou fugir com o João, vou fugir com a Marina, eu vou sumir, é que papai e mamãe não quer. Vai ser duro, meu irmão. Eva colheu frutos amargos com a expulsão. Nós não podemos fazer isso. A serpente, então, engana Eva. Faz ela potencializar aquilo que ela não tinha. E aqui eu aprendo uma outra lição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde estava Adão quando a serpente estava enganando Eva? Onde estava o Adão? Quando Deus criou a Eva, o Adão pega ela e diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha? Ou seja, é responsabilidade minha. O Senhor Deus, quando criou, disse assim, antes de criar a mulher, falou para Adão, não é bom que o homem viva? Não é bom que o homem viva? Deus já sabia, meu irmão, que a ausência dentro de casa, ela dá ao mal a habilidade, a condição, a brecha que ele precisa para entrar com engano na sua casa. Maridos ausentes, abrem precedente. Naquele tempo o diabo entrou na serpente. Hoje o diabo entra no Ricardão. Verdade? Hoje o diabo entra no vizinho, no amigo, no colega, no melhor amigo. A ausência em casa abre brecha para a serpente trazer o engano, irmão. Maridos que são ausentes, esposas que são ausentes, pais ausentes na criação dos filhos. Quando o pai é ausente, meu irmão, o pedófilo é presente. Quando a mãe e o pai são ausentes, o aliciador de menores, o traficante, o que quer levá-lo para a vida errada, está lá bem presente. Então a ausência de Adão foi um fator que também culminou na expulsão do paraíso. Só que quando falamos em ausência, tem gente que diz assim, não, mas eu sou um presente, um pai presente, uma mãe presente, eu estou todo dia em casa. Quando Deus criou o casamento, lá em Gênesis 2, ele disse assim, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Meu irmão, quando Deus mandou o homem deixar pai e mãe, esse deixar, ele se subdivide em 3 níveis. Deixar emocional. Porque às vezes quando o cara está abalado, a mulher está triste, tão desanimado, liga para o papai e para a mamãe para chorar as mágoas. Você tem que construir suas próprias experiências, irmão. Tem filho, tem homem casado, mulher casada, que tem que cortar o cordão umbilical, tem que cortar. O segundo deixar é o deixar físico. O cara casa e fica morando na casa do pai e da mãe, ou do sogro e da sogra. Então não casa. Quando a igreja, a gente ensina que o jovem tem que namorar, quando tiver condição de casar, é exatamente para que o momento em que vier o encontro com a pessoa amada, agora eu tenho condição, eu vou para a minha própria
viver a minha própria vida, com as minhas próprias regras. Porque quem casa e fica morando na casa dos pais, fica dependente das regras dos pais. Deixar emocional, o deixar físico e o deixar financeiro. Porque tem gente que casou, mas a coisa aperta, mamãe, sogrão, manda vintão. Está errado. E aí Adão era ausente, irmão. E às vezes essa ausência pode ser de corpo presente. Eu falei hoje no culto da manhã. Eu estou aqui, está minha esposa, meu filho comigo, a gente está na sala. Eu estou ali com eles, estou, não estou? Mas eu estou assistindo o jogo, futebol. E ela, meu bem, você viu lá aquela roupa? Aham. Então, legal, aham. Aí o menino, papai, olha o brinquedo que eu fiz, que eu montei. Aham, legal, aham. O goleiro pegou, excomungado. Eu te pergunto, eu estou de corpo presente, mas de coração e mente eu estou? Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é pai e mãe presente, ou filho presente? Quem é alguém presente na família, diga amém. Qual é a qualidade de tempo que você tem passado com a sua família? Adão não estava presente quando a serpente enganou Eva. Mas é engraçado que a serpente apresentou para Eva o fruto proibido. E a Eva tomou e comeu desse fruto. Agora preste atenção nisso, que isso aqui é muito sério, meus amigos. Quando a Eva come do fruto proibido, olha o que ela faz, versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu, e ele comeu. Meu irmão, era um fruto proibido. Deus havia dito, não coma. E quantos frutos proibidos as pessoas da nossa casa comem, e a gente acaba comendo com eles. Você quer um exemplo? Qual é o fruto proibido que a gente não pode ter aqui? Coisas que Deus proibiu. Por exemplo, pagar mal. Mas aí chega alguém lá e começa a xingar, começa a descer os cachorros em você. Porque você, e não sei o quê. Não coma desse fruto, irmão. Mas tem gente que vai lá e come do fruto proibido também. Ah, é? Ah, é? Quem é que você falou? Você falou da minha mãe? Vira a boca. E aí começa. Tem gente comendo o fruto proibido dos outros. O cara comeu o fruto da ira, você come também. O outro comeu o fruto da discórdia, você come também. O outro comeu o fruto da mágoa, e o pior é que quem come passa para o outro. Adão deveria rejeitar e dizer, não, eu sou o homem de Deus da casa. Até porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido incrédulo. E o homem santo santifica a mulher incrédula que não crê. Amém? A justiça de Adão deveria ser maior que a sujeira da Eva, que a sua tendência para fazer o que era errado. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua justiça tem sido maior que os atos errados da sua família, ou os atos dele contra você têm lhe contaminado? Quem quer a bênção de Deus, diga amém. A pergunta é, Adão santificou Eva, ou Eva contaminou Adão? Não ouvi. Não ouvi. Eva contaminou Adão. Deixa eu te perguntar, meu irmão. Você tem santificado sua casa ou tem sido contaminado por eles? Porque a gente vem na igreja para aprender palavra de Deus para abençoar a nossa casa. Mas me perdoe, gente, eu estou sendo sincero. De que adianta vir à igreja, ouvir mensagem, gostar das orações, aleluia, que bênção, ai que culto lindo. Chega em casa, faz a mesma coisa. E aí quando o pastor faz atendimento, o filão, não, oração, papai, bota a mão aqui com o capeta, estou indo na igreja, estou fazendo as correntes e minha vida não muda. Não muda, meu irmão, porque talvez você tenha sido contaminado por eles, ao invés, a desobediência deles contaminou você, ao invés da sua obediência santificá-los. Eva erra, mas Adão erra muito mais, sabe por quê? Porque Eva ouviu da boca de Adão que não podia comer do fruto. Adão ouviu da boca de quem?
a responsabilidade de se manter santo, íntegro, maior é nossa, porque nós vimos a igreja e ouvimos a voz de Deus. Os nossos talvez ouvem porque a gente comenta alguma coisa do culto, porque assistiu um dia um programa na televisão, ou porque aprendeu quando era criança na religião que ele servia. Mas a gente ouve da boca de... Então, meu irmão, nós estamos muito mais alimentados que ele, enquanto nós deveríamos santificá-los com nossa fidelidade, eles acabam nos alimentando com o fruto proibido da mágoa, do ódio, da revolta, do desânimo. Quantas pessoas chegam, pastor, já lutei, não aguento mais, já estou fazendo campanha, não aguento mais. Mama, fica firme, não, tá bom, amém, pastor, amém, Deus vai abençoar, glória a Deus, estou firme agora. Passa 3 semanas, pastor, não dá mais, não dá. O que foi? Aquele homem, pastor, fala cada coisa, o fruto proibido dele está contaminando você. A sua fidelidade, a sua justiça, a sua santidade deveria santificá-los. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Adão também come do fruto. Ele não deveria comer. Versículo de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles então, quando comeram ambos do fruto proibido, perceberam que estavam nus. Ué, pastor, mas eles não perceberam antes? Abra a sua Bíblia em Gênesis 2:25. Gênesis 2:25 está escrito: e ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhou. Quer dizer então que comer do fruto proibido trouxe o quê? E quando Deus veio falar com eles, versículo de número 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do... Meu irmão, comer do fruto proibido, fazer o que é errado, ser contaminado pela impureza deles, cria em nós o quê? Vergonha. Meu irmão, passando a luta que for, não coma do fruto proibido, não se contamine pela ira deles, pela revolta deles ou pelas palavras que eles proferem contra você. Sabe por quê? Porque se você comer desse fruto, se você retrucar, se você devolver a provocação, se você, não, eu também não aguento mais, sabe o que vai acontecer? Quando Deus vier falar contigo, vai vir a vergonha, meu Deus. Vergonha de Deus. E agora o casal sentia vergonha um. Sabe o que eu aprendo aqui? Repita, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, havia o quê? Transparência. E quando Adão e Eva alimentam-se daquilo que era proibido, eles perdem essa transparência e passam a sentir vergonha um. Meu irmão, casamento sem transparência não vai para frente. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, não tem lugar no mundo que você não possa ir que a sua mulher não possa saber. Se você vai em algum lugar que ela não pode saber, não vá. Vai lhe trazer vergonha. Filhos, se tem lugar que você vai, que seu pai e sua mãe não pode saber, não vá. Vou falar melhor. Se tem coisa que você vê na internet, que seu pai, sua mãe, ou sua mulher, ou seu marido não possa ver, não acesse, vai te trazer vergonha. Quando Deus vier passear, você não vai ter coragem de dizer, me abençoa, porque a consciência vai doer, a vergonha virá, eu estou errado. Nós estamos vivendo a era digital. Ah, pastor, e a gente vê como é triste para uma mulher pegar o marido acessando sites impróprios para alguém que se diz de Deus, com conversas impróprias. Aliás, a transparência envolve até, meu irmão, a descoberta da sua senha, porque Adão e Eva estavam nu e não se envergonham, com o pecado passaram a esconder
do outro as suas partes, as suas vergonhas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Seja transparente. Tem gente que se morrer hoje, a mulher não sabe onde o cara trabalha. Verdade. Se o cara morrer, a mulher não sabe onde é que ele trabalhava. Se o cara morrer, a mulher vai ter que entrar com a ação na justiça, pedindo ao banco que, sabe, lhe passe as informações da conta do falecido, porque ela não sabe. Não sabe qual é a senha do banco, não sabe onde que ele trabalha, não sabe quanto ganha, quanto tem na conta. E é um esconderijo, um esconde do outro. A gente tem que ser transparente, irmão. Principalmente em casa, com a família. Por quê? Olha só o que a falta de transparência gera. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por, ela me deu da árvore e... Quando o casal esconde uma coisa do outro, irmão, o próximo passo é acusação. Meu irmão, você sabe por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olhando o pecado de Adão e olhando o pecado de Davi, o pecado de Davi foi muito mais grave. Porque Davi, ele comete adultério com uma mulher casada e manda matar o marido dela, para ele ficar com ela. Mas sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque quando a palavra fala, quando o profeta fala com Davi, ele não fica dizendo, não, porque, ô profeta, a culpa foi de Batseba, eu estava no palácio real, ela tomando banho lá embaixo, eu dei só uma olhadinha assim. Davi disse, o que Adão fez? Colocou a culpa na mulher. E quem joga a culpa no outro, quem responsabiliza o outro pelo pecado ou pelo fracasso de um casamento, dificilmente vai conseguir ajuda para reverter a situação. Porque o meio pelo qual Deus trabalha é a sinceridade e o arrependimento. A Bíblia diz que a justiça de Deus guarda quem é sincero. E a Bíblia diz que quando um pecador arrependido se converte, se arrepende, a festa... Meu irmão, tem gente que não prospera, não vai para frente, porque ela culpa o marido pelos fracassos, a esposa pelos fracassos. Me perdoe, tem gente que culpa os filhos. E se você continuar lendo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas o que mais dói não é o fato de serem expulsos do paraíso. O que mais me dói é saber que eu, um dia fui criança, saí da casa de meu pai, de minha mãe, me uni a uma mulher, formei a minha família e agora eu sou pai. E eu estou formando alguém que amanhã vai formar uma... E que família? Aqui, eu estou formando no meu filho. Quem tem filho homem, menino em casa, levanta a mão. Sabia que você está criando dentro de casa um marido? Quem tem filha menina, levanta a mão. Você está formando uma esposa. Uma mãe. E qual é o parâmetro? Qual que é a escola que se ensina a ser marido? Qual é a escola que ensina uma mulher a ser mãe? Qual a escola ensina alguém a ser pai? Qual escola? A nossa casa. De 0 a 10. Que nota você dá para a escola de família da sua casa? Adão e Eva tiveram problema, sim ou não? E os filhos deles? Caim matou? Meu irmão, vamos ser de Deus de verdade. Não vamos comer do fruto proibido que o outro comeu. Se o outro errou, se o outro quis caçar briga, encrenca, se o outro está errado,
eu não vou ser contaminado pelo erro dele. Pelo contrário, eu, com a minha justiça, vou santificar minha casa em nome do Senhor. Diga graças a Deus.